Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí sobre o nosso tricolor, que voltou a treinar, acabou a folga. Mas antes, não esquece de curtir os vídeos, se inscrever no canal e compartilhar os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com os rumores, né? Que o mercado da bola tá aquecido, até pro São Paulo que não tem dinheiro para contratar, né? O Mike, lateral direito do Palmeiras, foi sondado pelo São Paulo e pelo Santos, cara. Tá em final de contrato com o Palmeiras. Ele pode assinar o contrato já, um pré-contrato a partir do mês que vem, porque ele só tem contrato até o final do ano com o Palmeiras. Só que é assim, né? Apesar do São Paulo talvez ter dado uma especulada lá, o São Paulo tem o Cedric, tem o Mike, tem o Felisberto, tem o Ângelo que foi vendido, que precisa pelo menos jogar um pouquinho pelo São Paulo, tudo na mesma posição. Então, assim, o São Paulo na escassez de dinheiro que tá, gente, eu não esperaria nada diferente aí de talvez um volante e um atacante lá para fazer o pivô do jeito que o Zubeldia gosta, lá pro lugar do Caleri. Acho que é isso que a gente tem para que esperar da janela de transferência do São Paulo, viu? Não se iluda muito. E aí falaram também muito do Tiquinho Soares, que parece que o Santos está querendo se desfazer dele. Só que assim, ele ganha bem pra caramba, ele ganha mais de 1 milhão. Segundo, ele já jogou os jogos, lá os 7 jogos pelo Santos. Então São Paulo não pode usar ele no Brasileirão. Então só usaria ele na Libertadores e Copa do Brasil enquanto a gente durar nas Copas. Quer dizer, é loucura. Isso não vai acontecer, gente. Esquece Tiquinho Soares, esquece Mike. Esses jogadores não vão vir para São Paulo. E segundo o Arnaldo Ribeiro, né? Ele tem um programa lá na Band Esportes, lá ele participou do programa na Band Esportes e falou que o São Paulo não vai ter janela de transferência. Aí também eu já acho um exagero pro outro lado, sabe? Ele fala que o São Paulo não tem dinheiro, que não vai conseguir contratar ninguém e que a gente vai ter um segundo semestre piorado porque vão sair jogadores do São Paulo. O São Paulo precisa vender e não vai contratar. E eu acho que aí também é exagero pro outro lado, entendeu? São Paulo vai contratar pontualmente, naqueles modos que a gente já vem falando faz tempo para vocês aqui. Jogador sem custo, final de contrato, vai oferecer um contrato de produtividade, começa com salário mais baixo, aí caso dê certo, aumenta. O mesmo esqueminha que foi com o Cedric, o mesmo esquema que foi aí com os outros jogadores que o São Paulo contratou recentemente no começo do ano. Foi um esquema que deu certo, que o São Paulo gostou, e ele vai tentar manter isso da maior tempo possível enquanto estiver em recuperação financeira. O que, segundo o Casares, vai demorar ainda um bom tempo. Seguindo aquela entrevista que a gente comentou no vídeo de ontem, o Casares falou sobre as finanças do São Paulo, né? Além do acordo com o Marinax, além de achar que o time não vai virar uma SAF pura, mas vai virar vai ter um apoio empresarial e a gestão mais empresarial, digamos assim, para que as finanças do clube se equilibrem. Ele também falou nessa entrevista que em 27 e 28 o São Paulo já começa a dar os primeiros passos para disputar jogadores importantes com os clubes de mais dinheiro, como Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Achei que tá meio otimista, viu? E aí ele projeta que o São Paulo no centenário vai ser um clube de ponta, já vai estar no nível de investimento desses clubes hoje em dia. E diz que a partir de 27, 28, né, 2027 e 2028, vai ser construído o caminho para o São Paulo se tornar um player mundial, né, um jogador mundial. Quer dizer, vai pegar jogador de tudo quanto é lugar, vai disputar de igual para igual com os grandes times. Minha opinião sobre isso, não acredito, cara. O São Paulo, a gestão do Casares pegou o São Paulo, com acho que 500 e alguma coisa de dívida, 500 e poucos milhões. 4 anos depois, essa dívida já está praticamente o dobro, quer dizer, quem que ele quer enganar? A gente não é otário, gente. Não vai ser fácil colocar o São Paulo na linha. Óbvio, eu reconheço, estão dando os primeiros passos, estão aparentemente tão fidedignos com o Fidik lá, que teoricamente faz o time esse ano dar superávit, mas
eu não consigo ver toda essa recuperação aí em 3 anos, gente. Como que assim, em 27, 28, a gente já vai estar caminhando para disputar esses jogadores maiores assim? A não ser que venha algum investimento de fora. A não ser que esse negócio que ele falou sobre um tipo SAF aí, que foi o termo que ele usou, já esteja nos bastidores encaminhado. Aí pode até ser. Agora, com eles fazendo a gestão ali do jeito que estão fazendo, é o que eu falei, dobraram a dívida, quase 1 bilhão em 4 anos, gente. Faz muito sentido acreditar que em 27, 28 a gente já vai estar começando a brigar por jogadores maiores, assim. Sei lá. Tomara que eu esteja enganado, né? Tudo que eu mais queria é que São Paulo entrasse nos eixos financeiramente e conseguisse ficar competitivo igual foi no passado, né? Mas a gente já tá meio calejado, né? Promessa a gente já teve um monte e chega na hora do vamos ver, tá tudo do mesmo jeito ou pior, que é o mais triste. E sobre essa situação de SAF, né, o tipo SAF, coisa desse tipo aí, teve uma entrevista com, acho que é ex-presidente do Corinthians, né, que ele é agora, o Augusto Melo lá que tá afastado lá, e o Ben já falou sobre virar SAF, que ele achava de São Paulo, virar SAF e tal. E o Augusto Melo falou que é um absurdo, que a arrecadação que o São Paulo tem potencial de ter, os valores que o clube movimenta, a base que tem, tudo, que ele acha que é um absurdo. Porque é o tipo de time que não pode virar SAF, assim como o Palmeiras, assim como o próprio Corinthians, ele entende que não pode virar SAF. Aí o Kleber Gladiador tava lá no programa também, né? E ele fala também que ele concordou com o ex-presidente aí do Corinthians, falando que São Paulo é grande, tem um poder de arrecadação enorme. Ele falou que ele sabe o tamanho que tem o clube, que ele veio da base, né, do São Paulo. E jogou tudo na incompetência de quem está gerindo o clube, né? Isso a gente já sabe. O problema é que a gente sabe que esse pessoal que está na conselheiro, diretor, presidente, eles ficam alternando entre eles e não saem dali nunca. A gente não tem uma oposição forte, não tem perspectiva de tirar esse pessoal daí que está gerindo o São Paulo. Então, fica difícil ter esperança, né, nesses casos. Inclusive, isso dá um gancho para a próxima notícia que a gente vai comentar aqui, que é o nosso próximo presidente ser a esposa do Casares. O Casares comentou também esses rumores de que ele ia, digamos assim, colocar a mulher dele, a esposa dele lá para ser a próxima candidata a presidente. E na verdade a gente sabe que quem for o próximo candidato dessa turma aí é o que vai ganhar, entendeu? Não, como eu disse, não tem oposição no São Paulo. E eu não sei o que é pior, né? O Belmonte ou a esposa do Casares, né? Mas ele negou, falou que ela vai ser mais combatida se isso acontecer, porque vão falar que ele colocou ela lá. Não, imagina. E que ela vai apanhar por ter o sobrenome dele, não sei o quê. E que ele acha que ainda é muito prematuro esse assunto, assim. Que ele vai aconselhar ela a permanecer no social, que é onde ela tem atuação, né? Que por ser mãe dos filhos dele, que ele quer o melhor pra ela e tal. Ele deu uma sabonetada assim, né? Mas não falou assim, não, de maneira nenhuma ela vai ser presidente ou candidata a presidente. Pensou que disputa, rapaz? Carlos Belmonte, esposa do Casares. Ah, briga de titãs, hein? Nossa. Tipo de notícia pra dar asinha em sorrisal, viu, rapaz? Olha, nossa senhora. Mas agora uma informação assim que talvez mude o futuro do Juan Tressoldi, né? Ele tá machucado e o São Paulo ainda não descartou a possibilidade dele precisar de uma operação. Caso ele precise ser operado, o São Paulo não pode devolver ele machucado, então ele ficaria no clube por mais um tempo. E talvez isso ajude o São Paulo a conseguir comprar ele, porque o São Paulo não tem dinheiro para comprar ele agora. Tentou lá a renovação do empréstimo, mas o Sassuolo tá bravo porque o São Paulo atrasou o pagamento. Inclusive, ficamos sabendo aqui que eles vão acertar isso, tá em vias de acertar, quer dizer, não acertou ainda, nós já estamos em junho, era para ter pago em março a parcela do empréstimo do Juan Tressoldi. Então, assim,
E aí, com essa informação que talvez o jogador precise de uma operação para se recuperar, talvez dê tudo certo aí o São Paulo consiga exercer seja prorrogado automaticamente o empréstimo porque ele está lesionado e o São Paulo possa exercer depois o direito de compra de jogador, né? Então seria assim, os deuses conspirando para o Juan Tressolde ficar no São Paulo. Vamos ver o que que dá, né, no final dessa novela aí. E a renovação do Alan Franco, nada ainda, hein? Nada, ninguém fala nada. A previsão era que ele fosse anunciada a renovação antes da parada do Mundial. A parada do Mundial tá chegando, ninguém abre a boca. Preocupado, tô preocupado. E como eu falei ontem para vocês, né, sobre o Carlos Vinícius ou o Carlão da Ferroviária, quem é que viria para o São Paulo para esse lugar no ataque, né? São Paulo está tentando, com a ajuda do Lucas Moura, que é amigo do jogador, no caso, fazer uma proposta ali de uns 6 meses, com renovação caso bata os gatilhos, do jeito que eu falei para vocês que o São Paulo vai acabar contratando mesmo. Mas ele está usando o Lucas, que tem muita amizade com o jogador. Eles jogaram junto lá no Tottenham e foi uma das melhores fases do Carlos Vinícius. Eles são amigos, inclusive fora de campo, faziam muitas, quando estavam jogando juntos lá no Tottenham, faziam muitas coisas juntos fora do jogo em si, do treinamento e tal. Eles realmente ficaram amigos. Então, o São Paulo está usando isso para tentar jogar um contrato de 6 meses no colo do Carlos Vinícius. Falar, ó, vai começar com o salário um pouco mais baixo, tá? Mas vem aqui, tem o Lucas, tem pessoal aqui e tal. A gente é legal, a gente é bonzinho. E damos férias, damos descanso. Enfim, você sabe como é que é, né? E aí quer usar essa proximidade do Lucas para convencer o jogador a assinar esse contrato, que aí com gatilhos, caso ele bata as metas lá, vai ser renovado por mais tempo, com um salário maior. Aquele esquema lá, né, que o São Paulo está fazendo. E aí, como o jogador queria luvas também, pode ser que o São Paulo é, consiga dividir essas luvas no salário do jogador a partir do próximo contrato, digamos assim, não desse, entendeu? Que inclusive é o que está travando o Juan Tressol também. Se o São Paulo exerce a cláusula de compra do jogador, e entra tudo para o balanço desse ano, independente se ele vai pagar ou não esse ano. Então entra tudo para o balanço desse ano. Aí o FIDIC lá, o superávit, vai tudo pro saco, entendeu? O São Paulo não pode fazer isso agora, porque ele fura todos os planos financeiros que ele está seguindo lá e que ele se comprometeu a cumprir. Então, são Paulo tá rebolando, gente. A verdade é essa. Joguinho de cintura. Uma coisa é boa nisso, cara. Você vê, por exemplo, o Palmeiras lá que gastou 500 milhas, né? Um monte de jogador que não faz diferença nenhuma. O caso do São Paulo, o pessoal do departamento de futebol, o presidente, assim, esse pessoal precisa ser criativo, cara. Por isso que numa dessa, um Carlão da Ferroviária pode dar certo. Sabe, às vezes vem um jogador tipo Enzo Dias, que todo mundo quando olhou falou, meu Deus do céu, o que que esse cara tá vindo fazendo em São Paulo? Olha lá, dono da posição. Não gastou um absurdo, conseguiu um jogador razoável, raçudo. Não vai, é óbvio, conseguiu um craque, mas é, consegue se manter competitivo. É isso que é o importante, entendeu? Que o São Paulo consiga se manter competitivo. Eu já falei para vocês, eu ainda acho que não dá para permanecer na Copa do Brasil. Talvez aí ganhar do Atlético Paranaense cair fora na próxima. O São Paulo não tem time, não vai conseguir jogar essas três frentes. Então, assim, é, o ideal é a gente conseguir ir bem no Brasileiro para conseguir classificar para a Libertadores do ano que vem. Eu sei que a premiação da Copa do Brasil é melhor, mas para isso você precisa ganhar a Copa do Brasil para compensar, digamos assim. A Libertadores é mais importante para a gente, a arrecadação de estádio é maior na Libertadores, tem tudo isso, entendeu? Para levar em consideração, não é só a premiação. Então, assim, na minha opinião, o São Paulo tem que cair fora mesmo da Copa do Brasil, ficar só na Libertadores brasileira, que aí consegue antes de estourar os jogadores, eu tô falando, tá? Porque assim, agora vai ter a parada no meio de ano, vai dar uma recuperada. Você não pode ir. Ah, vamos indo até onde aguentar. Porque se você fizer isso aí, vai chegar lá, você acaba sendo eliminado, com os jogadores todos estourados. Aí fodeu. Aí a gente cai pra segunda divisão no brasileiro, entendeu? Então, assim, eu acho que já deveria ser isso conversado com o Zubeldia agora, com os jogadores. Falar, ó, passa de fase aí nessa próxima. E depois
usa a molecadinha mesmo e boa, entendeu? Não dá. Vai fazer o quê, gente? Vai fazer o quê? Não dá. Mas voltando ao Carlos Vinícius, que sai completamente fora do rumo aqui. Então o São Paulo quer usar o Lucas Moura para tentar a contratação de jogador. E tá confiante nisso, inclusive. Vamos ver, vamos ver. Vai depender muito do que aparecer de proposta para ele, né, nessa janela. Creio eu que se ele tiver uma proposta super ótima aí, não tem, não tem amizade que resolva, né? Vamos ver, quem sabe o Carlos Vinícius não vai ser o nosso próximo centroavante. E o Gabriel Sá, né? O Gabriel Sá soltou aí que o São Paulo recuou do Thiago Mendes, para quem tava esperando aí o Thiago Mendes. Diz que só se o Pablo Maia for vendido, bem vendido, e o São Paulo não conseguir achar uma opção mais barata no mercado, que aí ele vai para cima do Thiago Mendes para tentar fechar de vez. Mas eu tô falando, gente, o financeiro do São Paulo tá realmente difícil, o pessoal tá tendo que rebolar. E apesar do Thiago Mendes vai ficar solto no mercado, digamos assim, né? Ele quer luvas. Ele quer luvas. Então, assim, aí o salário fica astronômico, o São Paulo não tem dinheiro para pagar. Então, muito provavelmente não contem com o Thiago Mendes também. E o Luizão, né, campeão da Libertadores pelo São Paulo, que foi embora antes de jogar o Mundial, ele foi no Charla Podcast, uma entrevista bem legal, cara. Eu aconselho você a assistir lá o podcast, porque é muito legal a entrevista. E ele criticou os jogadores de hoje em dia porque não ficam depois do treino, que é o que a gente falou também em vídeos anteriores. Os caras não treinam chute, não treinam fundamento. Por isso que tem esse chutinho de criancinha, chuta torto, só funciona uma perna, a outra é imprestável, sabe? Você não vê um jogador para bater uma falta, você não vê jogador que sabe bater pênalti, cara. Tem cabimento um jogador profissional não saber bater pênalti. E o Luizão criticou essa molecada, falou que eles ficavam depois dos treinamentos lá, justamente para se desenvolver, para ficar melhor. E ele comentou também que no Mundial, cara, quando primeiro ele falou, né, que ele saiu de São Paulo porque o Leão não usava ele, né? E aí ele teve a proposta do Japão e o Leão perguntou: quanto você tem, né? Quantos anos você tem? Ele falou 29. Aí ele disse que o Leão falou: se eu fosse você, eu iria. Aí fodeu, né? Aí o Luizão assinou com o time, assinou com o Japão lá, com o time japonês. E aí na final, com o gol do Mineiro e tal, que o São Paulo foi campeão mundial pela última vez, ele falou que ele assistiu sozinho o jogo, que ele chorou bastante, falou que foi duro de assistir. Queria estar lá, né, cara? Imagina. Putz, deve ser foda, velho. Mas você falou, né, ainda bem que ganhou, né, cara? Ele tava torcendo pra ganhar, mas ficou sentido de não ter participado da final, né? Construiu tudo para conseguir chegar até lá e depois não conseguiu participar da final e ser campeão, né? Uma pena. Mas ele elogiou, falou que o elenco era fantástico, que quando ele fez o gol na final contra o Atlético Paranaense lá, que o time todo veio abraçar ele. Foi bem legal. Eu aconselho você a assistir aí no Charla Podcast. Procura aí no YouTube que você vai curtir essa entrevista, cara. Vai por mim. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus. Até a próxima. Vamos São Paulo. E hoje tem Ancelotti na seleção, hein? O que será que vai dar daquilo lá hoje?